Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Cenário dos Tempos. Tudo bom com vocês? Olha só, meus irmãos, primeiramente saiba, né, aqueles que estão chegando agora ao nosso canal, que aqui a gente não levanta nenhuma bandeira religiosa, nenhuma bandeira de igreja, nada. Nós levantamos apenas o evangelho puro e simples, tá? Onde diz lá que devemos amar nossos irmãos como a nós mesmos, tá? Diz que o único caminho, a verdade e a vida é Yeshua HaMashiach, tá? O próprio Yeshua HaMashiach confessa que ele não é só o Filho de Deus, né? Muitas passagens ele diz que enquanto ele está aqui na terra, ele está como um servo, ou seja, ele retirou a sua glória, guardou lá em cima nos céus com o Pai a sua glória e veio como um servo. Depois que ele ressuscitou, ele foi buscar a sua glória e voltou, né, para ficar com os apóstolos mais 40 dias e depois foi definitivamente e irá retornar, né, dos céus um dia. Qual é a prova que você tem nisso? A própria palavra fala isso, né? Paulo em Colossenses, João 1, né, diz que ele estava na criação, tudo foi feito por ele e nada que foi feito sem ele. Tudo foi feito por ele e para ele, certo? O Pai deu ao seu Filho toda a plenitude do próprio Deus, do próprio Pai. O Pai decidiu em dar tudo que ele tinha para o Filho, tornando o Filho igual ao Pai, um Deus. Certo? Colossenses fala isso, tá? João fala isso. E Tomé, né, quando viu a Yeshua HaMashiach, certo? Yeshua, toque nas minhas feridas. Né? Ao tocar e perceber, né, que realmente era o próprio Yeshua, Tomé se ajoelhou e falou: meu Senhor e meu Deus, tá? E Yeshua não retrucou ele nada, não fale que eu não sou Deus. Em nenhum momento falou isso. Falou, o que ele falou? Você só acreditou porque você viu. Felizes são aqueles que nunca me viram e ainda assim acreditam. Certo? Então, meus irmãos, é fácil de entender. Muitos falam, mas Jesus, Yeshua é só o Filho, não é o Pai. Mas enquanto ele estava aqui no mundo como servo, ele se despiu da sua glória. Então ele era como nós, apesar de ser Deus também. Só que ele não, se ele usasse o seu poder, não valeria, não seria válido todo o seu sacrifício de salvação. Tanto que alguns teólogos falam, né? Depois que ele ressuscitou, Maria Madalena foi lá, né? Viu ele e falou para Maria Madalena: não se aproxime de mim, não me segures. Eu ainda preciso ir ao Pai. Fale para os meus irmãos que eu encontrarei lá na Galileia, em algum lugar lá. Eu encontrarei eles lá. Ou seja, os teólogos falam que nesse momento Yeshua foi ao céu, né? Ver se tudo foi ok. Olha, foi tudo ok, passou, tudo, sabe? Foi tudo como planejado, conseguimos, né? Beleza, agora eu vou pegar de volta a minha glória. E aí ele retornou lá com os discípulos, passou entre as paredes, comeu, né? Mostrou as feridas, certo? Recebeu a adoração de Tomé, ficou ainda 40 dias e subiu aos céus com todo mundo olhando, tá? Então, meus irmãos, nós cristãos temos que ter isso em nossa mente, e nosso coração e nossa alma bem resolvidos, porque uma situação dessa aqui, olha, Papa Francisco, né? Buda e Jesus entenderam a necessidade de superar o egoísmo que gera conflito e violência. Buda e Jesus, ou o Papa está elevando o Buda a o status de Deus igual a Yeshua, ou ele está rebaixando Yeshua ao status de ser humano, de Buda, né? Que era apenas para nós era um ser humano qualquer como o outro,
né? Claro que para aqueles que para os orientais, né, e era uma divindade igual a Jesus. Então, o que está acontecendo aí, aparentemente, ou o Papa Francisco elevou Buda ao patamar de Jesus, ou ele desceu Jesus para o patamar de Buda, tá? Só por esse início aqui. E aqui embaixo, olha só, aqui embaixo, o pontífice aproveitou a ocasião para renovar o sentimento expresso pelo Papa Paulo VI quando se encontrou com a delegação tailandesa 50 anos atrás. Temos uma profunda consideração pelos tesouros espirituais, morais, socioculturais que lhe foram doados através de sua preciosa tradição. Reconhecemos os valores dos quais vocês são guardiões e compartilhamos o desejo de que sejam preservados e promovidos. Tá? Preservados e promovidos, né? Em vez de promover a palavra, promover a Yeshua, vamos promover as coisas de Buda. Desejamos um diálogo cada vez mais amigável e uma estreita colaboração entre as tradições que vocês representam e a Igreja Católica. Ao longo desses 50 anos, vimos um crescimento gradual e constante do diálogo amigável e da estreita colaboração entre nossas duas tradições religiosas. Lembro-me da visita da delegação tailandesa, 16, tá? Segundo o Papa Francisco, no momento em que a família humana e o planeta estão enfrentando múltiplas ameaças, o diálogo amigável e a estreita colaboração são ainda mais necessárias, tá? O que acontece é que a gente sabe que o Papa está à frente, certo? Da Casa da Fraternidade Humana. A Casa da Fraternidade Humana, tá? Olha só. Cristãos, judeus e muçulmanos e outros, tá? Juntos na casa da família abraâmica, certo? Então, outras religiões também estão se autoconsiderando abraâmicas, que de alguma forma têm relação com Abraão e estão tentando entrar também no projeto. O projeto consiste em ter não só a parte espiritual, mas estrutural reunidas num só local. Aí você vê um templo do lado direito, né? Que tem até um olho que tudo. Um olho que tu vê, não, mas um triângulo ali, né? Esquisito, mas tudo bem. Eles acreditam, né? Tem a cabala, o esoterismo judeu, né? Então, aqui é um templo judeu, lá atrás é uma igreja e aqui é uma mesquita, certo? E essa construção é justamente para poder fazer com que essa fraternidade humana seja cada vez mais mais próxima, né? Mais junta, mais enfim. E aí o que dizem é que as religiões terão a sua liberdade de poder fazer seus cultos, mas terão vários anfiteatros onde poderão ser feitas as cerimônias ecumênicas. Cerimônias ecumênicas. Aí a gente pergunta, né? Voltando também para cá, certo? Para ter esse ecumenismo, né? Com religiões orientais, né? Com o judaísmo e com o islamismo, né? E Jesus? Tem como ter uma conversa religiosa ecumênica misturando essas religiões, misturando essas visões de mundo? Porque os judeus, eles não acreditam que Yeshua HaMashiach é Deus, pelo contrário, eles o mataram por causa disso, né? Porque Yeshua deixou entender isso. E muitas vezes falou claramente. Quando Felipe chegou e perguntou: Pai, basta que nos mostre-nos o Pai. O que Yeshua HaMashiach falou? Poxa, Felipe, vocês estão andando comigo a todo tempo e ainda perguntam: mostre-nos o Pai? Tá? Muçulmanos acreditam no Mahdi, né? no Messias deles, certo? E consideram Yeshua HaMashiach como um grande profeta só, tá?
As outras religiões possuem também o seu representante, né? As suas tradições, certo? Então aqui o budismo já deixa bem claro, né? Já deixa bem claro quem é o seu o seu guia, certo? E aí olha só o que diz aqui também. Infelizmente, de todos os lados ouvimos o grito de uma humanidade ferida e de uma terra dilacerada. Buda e Jesus entenderam a necessidade de superar o egoísmo que gera conflito e violência. O Dhammapada resume os ensinamentos de Buda da seguinte forma: evitar o mal, cultivar o bem e purificar a mente. Este é o ensinamento de Buda. Jesus disse aos seus discípulos: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. É nossa tarefa hoje guiar nossos respectivos fiéis a um sentido mais vivo de verdade de que somos todos irmãos e irmãs. É nossa tarefa hoje guiar nossos respectivos fiéis a um sentido mais vivo da verdade de que somos todos irmãos e irmãs. Aí eu pergunto a vocês, certo? Quem pode nos tornar irmãos e irmãs a não ser a fé incondicional a Yeshua HaMashiach como o caminho, a verdade, a vida, o único caminho, a única verdade e a única vida, a porta do céu, o Deus encarnado. Porque aqueles, como o próprio Yeshua falou, aqueles que não crerem em mim já estão condenados. Já estão condenados. E aí a gente pergunta, nós vamos ter amizade, né? No sentido de até juntar tradições, juntar caminhos, juntar perspectivas, certo? Misturar crenças, misturar caminhos, certo? Ser irmão dessa forma, nós não estaremos correndo o risco de absorver até outras culturas, absorver até outros ensinamentos e mandamentos que não seja o do próprio Yeshua HaMashiach, e automaticamente, se nós crermos na palavra, estarmos sendo retirados da salvação, mas estarmos fugindo do caminho da salvação ao termos esse ecumenismo com outras religiões que não levam ao único caminho, a verdade e a vida, né? É uma reflexão, certo? Então, esse sentido aqui de unir as pessoas numa fraternidade humana, certo? E esquecendo aquilo que são pontos primordiais, como na própria igreja cristã, que deveria ser na igreja católica e evangélica, onde o próprio Mashiach, Yeshua HaMashiach, é o centro inegociável. Ele é uma situação inegociável de que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Isso é inegociável para um cristão. Não tem como, vamos fazer uma abertura para a gente fazer um colegiado, um ecumenismo, uma união. É inegociável. Tá? É inegociável. Não tem como. Não tem como eu absorver um pouco da cultura daqui, da cultura dali, né? Da cultura do Oriente, dos judeus. Não tem. Um cristão não pode fazer isso. Ou ele acredita apenas que Yeshua HaMashiach é o caminho, a verdade e a vida, é o Deus encarnado, é o Salvador, né? E virá buscar a sua igreja, e virá julgar os vivos e os mortos. Ele é Deus junto do seu Pai. Ou nós acreditamos nisso, ou realmente estamos correndo o risco de perdermos a nossa salvação ao abrirmos, né, uma situação de ecumenismo aí, certo? E absorvendo
né, culturas e absorvendo situações que podem até influenciar na nossa própria caminhada, na nossa própria fé. Certo, meus irmãos? Então estamos percebendo esse caminho que a Igreja Católica, infelizmente, eu fui católico 20 anos, tá? Devo tudo o que eu sou à Igreja Católica da Renovação Carismática, certo? Mas hoje eu não sou, hoje eu sou desigrejado, destemplado. Hoje eu sou destemplado. Saí da igreja e hoje eu sou destemplado, porque acredito que nenhuma igreja é capaz de reservar e guardar a Yeshua HaMashiach dentro dela. Yeshua HaMashiach está aonde nós buscarmos. Aqui em casa, no meu quarto, na minha sala, aonde nós estivermos, nós temos acesso a ele. Não precisamos de intermediários, entende? Então, para um certo momento na vida de um cristão, a igreja é importante. A partir do momento que ele se torna adulto na fé, ele tem que seguir aquele mandamento que Yeshua nos deu. Ide e pregai o evangelho. Ide para a escola, ide para o seu trabalho, ide para a internet, ide para todos os lugares e pregai o evangelho. Nós temos o acesso direto, não precisamos de intermediário, mas isso você só vai entender quando você estiver num caminho, né? Numa maturidade na fé, certo? Onde você vai entender que você não precisa de intermediário para chegar a Yeshua. Aí você estará maduro quando isso entrar no seu coração e você, sabe, ter aquele toque assim, nossa, é verdade, olha, tá? Isso não impede de você fazer missões. Você pode fazer missões por vocês, você pode fazer grupos, pode, sabe, fazer um grupo de evangelização nas casas, pode fazer tudo o que você faz dentro da igreja. Ou até ajudar a igreja, mas você não está apegado, né, apegado espiritualmente, né, a um líder que te conduz a Deus, que te conduza, né, às coisas do alto. Não. Você não está apegado. Você pode contribuir, né, numa missão de alguma igreja, ser chamado para fazer uma pregação, ser chamado para poder guiar um retiro, sabe? Enfim, ir para as ruas junto com um grupo, pode. Mas você não está apegado àquilo. Não está apegado ao templo de pedra, não está apegado aos ritos de dentro da igreja, não está apegado ao sacerdote, ao pastor. Você não está... Isso para você já passou dessa fase. Você entende que tudo isso pode ser deixado de lado, porque você entendeu que você tem acesso direto a Deus através de Yeshua HaMashiach, e acesso ao próprio Yeshua HaMashiach, que é Deus junto do seu Pai. Entende? Então, meus irmãos, era isso que eu ia falar para vocês, tá? A gente está vendo aí esse caminho da Igreja Católica e protestante estão juntas. Teve aí um congresso aí, né, que foram até pastores, né? Pastores para esse congresso, né? E falaram que estão juntos nessa união aí em prol da paz mundial, em prol, né, do ambiente, enfim, certo? Então estamos vendo aí as igrejas sendo encaminhadas para uma situação de, quem sabe, de uma construção de uma única religião, onde o lema vai ser fraternidade humana, certo? Era isso que eu ia falar para vocês. Se você gostou, deixe o like, comentário, compartilhe. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.